Você realmente acredita que conhece toda a verdade sobre a morte de Moisés? E se você descobrisse que uma das batalhas mais brutais da história aconteceu exatamente no momento em que o maior profeta de Israel fechou os olhos para sempre? Por que a Bíblia esconde os detalhes sangrentos do que Miguel fez com Lúcifer por causa do corpo de Moisés? Existe uma conspiração de silêncio sobre esta guerra cósmica que aterrorizou o próprio príncipe das trevas e fez demônios fugirem em pânico absoluto. Imagine o arcanjo mais poderoso de Deus usando métodos tão devastadores que lucíferos. Visualize anjos guerreiros descendo como relâmpagos, transformando uma montanha pacífica em campo de batalha. Interdimensional. O que você está prestes a descobrir vai abalar tudo o que você pensava saber sobre guerra espiritual. Mas a revelação mais chocante só vem no final deste vídeo. Deixe seu like agora se você tem coragem de conhecer a verdade completa e se inscreva para mais segredos bíblicos que eles não querem que você saiba. No trono do Altíssimo, onde serafins cobrem o rosto diante da glória insuportável, e querubins proclamam Santo, 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 em coros que fazem tremer as dimensões. Uma assembleia solene fora convocada. Milhões de anjos em formação de honra militar aguardavam em reverente silêncio. O decreto divino ecoou através de todos os céus como trovão sagrado. O corpo de Moisés não pode ser profanado. Aquele que tocou minha glória, que recebeu minha lei escrita pelo meu próprio dedo, que foi transfigurado pela minha presença, não pode ter seu descanso violado pelas trevas. Miguel, o príncipe dos anjos, comandante dos exércitos celestiais, prostrou-se diante do trono. Sua armadura de luz pura refletia a glória divina como um espelho perfeito. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Disse com voz que ecoava poder e submissão. Miguel, meu fiel guerreiro, desces à terra com tua legião mais poderosa. O corpo de Moisés deve ser sepultado em local que nenhum olho humano jamais verá, protegido por selos que perdurarão até o fim dos tempos. Esta missão transcende todas as outras que te confiei. O arcanjo compreendeu a gravidade do momento. O corpo de Moisés não era apenas carne mortal. Era um vaso que continha poder residual da glória divina. Cada fibra fora transformada pela proximidade com o Criador. Se caísse em mãos erradas, poderia ser usado para rituais profanos, para criar ídolos blasfemos, para perverter a própria memória do homem que libertara Israel. Será feito conforme tua palavra. Respondeu Miguel, erguendo-se em toda sua majestade. Mas enquanto os céus se preparavam para honrar o grande profeta nas dimensões sombrias do reino das trevas, olhos malignos já observavam cada movimento celestial. No coração das trevas eternas, onde a luz nunca penetrou desde a grande rebelião, Lúcifer sentava-se em seu trono de obsidiana negra, outrora o mais belo dos querubins. Agora sua beleza era uma paródia sinistra do que fora. Esplendor corrompido, majestade pervertida em arrogância absoluta. Seus informantes demoníacos materializaram-se diante dele como sombras venenosas. Mestre, sibilou uma voz como metal rangendo. Moisés está morto, os céus estão em movimento. Os olhos de Lúcifer brilharam como brasas infernais. Moisés, o nome sozinho, despertava nele uma fúria milenar. Quantas vezes aquele profeta maldito havia frustrado seus planos? As 10 pragas que devastaram o Egito, cada uma um golpe direto em seus domínios. A travessia do Mar Vermelho, onde suas hostes foram esmagadas pelas águas. A lei dada no Sinai, que estabelecera princípios eternos contra sua rebelião. Conta-me tudo, ordenou, sua voz ecoando como trovão subterrâneo. Miguel desceu com uma legião completa, algo sem precedentes, mestre. Eles protegem o corpo como se fosse sagrado. Completou Lúcifer, erguendo-se do trono. Sua mente, ainda brilhante, apesar da corrupção, calculava rapidamente as possibilidades. O corpo de Moisés, claro, 40 anos na presença divina, deixariam marcas, poder residual, glória impregnada na própria carne. E conseguisse apoderar-se dele. Convocai Belzebu, Asmodeu, Mã e todos os príncipes das trevas. Rugiu. Desta vez os céus não prevalecerão. A
perspectiva era irresistível. Usar o corpo de Moisés para criar ídolos blasfemos, perverter sua memória, transformar o libertador de Israel num instrumento de escravidão espiritual. A vingança seria completa e deliciosa, mas Lúcifer subestimava gravemente o que estava prestes a enfrentar. A noite cobria os vales próximos ao Monte Nebo como um manto fúnebre, quando Miguel e sua legião desceram dos céus. 1000 anjos guerreiros em formação militar perfeita, suas armaduras de luz cortando a escuridão como estrelas caídas. No centro da formação, protegido por escudos de glória divina, o corpo incorrupto de Moisés repousava numa urna de cristal celestial. O silêncio era absoluto. Nem mesmo os animais noturnos ousavam quebrar a solenidade do momento. Então, como uma ferida rasgada na própria realidade, as trevas se abriram. Lúcifer emergiu das sombras em toda sua terrível majestade, seguido por legiões de demônios que obscureceram as estrelas. Sua forma irradiava poder corrompido, ainda belo, mas de uma beleza que feria os olhos como lâmina afiada. Miguel, disse com voz de veludo sobre aço, meu antigo irmão de armas. O arcanjo não respondeu imediatamente. Seus olhos, azuis como o próprio céu, fixaram-se no rebelde com uma mistura de tristeza e determinação inabalável. Lúcifer disse finalmente cada palavra pesando como montanha. Ainda não aprendeste que a rebelião não tem lugar no plano divino? Uma gargalhada amarga ecoou pelos vales, fazendo as pedras tremerem. Plano divino. Vejo apenas um Deus que esconde seus escolhidos na morte, como se temesse que eu os reclamasse. Lúcifer apontou para a urna protegida. Entrega-me o corpo, Miguel. Evita derramamento de sangue angelical desnecessário. O que é santo permanecerá santo, respondeu Miguel, desembainhando sua espada de fogo puro. Não passarás. O sinal estava dado. A batalha explodiu instantaneamente em fúria inimaginável. Espadas de luz celestial chocaram-se contra lâminas forjadas nas trevas eternas. Anjos e demônios travaram combate aéreo que fez o próprio ar vibrar com energia sobrenatural. Miguel enfrentou Lúcifer diretamente, seus golpes criando explosões de luz que iluminavam todo o vale. O rebelde era hábil, afinal fora o querubim ungido, treinado nas mesmas técnicas celestiais. Mas havia algo diferente em Miguel, uma serenidade inabalável, como se lutasse não por força própria, mas por autoridade superior. Ainda és forte, irmão, admitiu Lúcifer entre os golpes. Mas esqueces-te de que eu também fui criado para a guerra. A diferença, replicou Miguel, bloqueando um ataque devastador, é que eu luto pela justiça, tu lutas apenas pelo orgulho. A verdade da declaração atingiu Lúcifer como chicotada. Por um momento sua guarda baixou. Miguel poderia ter desferido o golpe final, mas não o fez. Em vez disso, recuou ligeiramente. Retira-te, Lúcifer. Esta não é uma luta que possas vencer. A humildade de Miguel era sua força e a arrogância de Lúcifer, sua fraqueza. Percebendo que estava sendo superado não apenas em número, mas em autoridade espiritual, o rebelde ordenou a retirada. Esta batalha é apenas o começo, Miguel. Voltarei com forças que farão tremer até os serafins. E desapareceu nas trevas, deixando apenas o eco sombrio de sua ameaça. De volta às dimensões infernais, Lúcifer convocou uma assembleia de emergência. Príncipes demoníacos que não se reuniam há milênios materializaram-se em seu trono. A humilhação da derrota queimava como ácido em sua alma. Miguel mostrou-se mais forte do que calculei. Admitiu através de dentes cerrados. Mas há recursos que ainda não usei. Beelzebu, seu lugar-tenente mais antigo, ousou questionar. Senhor, talvez seja prudente aceitar esta derrota. Miguel não luta sozinho. Ele representa silêncio. A voz de Lúcifer as próprias fundações do inferno tremerem. Não aceito ser humilhado por aquele servo submisso. O que Lúcifer planejava era perigoso até para ele próprio. Nas profundezas do abismo dormiam entidades que precediam até mesmo a criação dos anjos. Criaturas híbridas, parte anjo caído, parte demônio primordial, seladas em prisões dimensionais depois da primeira rebelião. Invocarei os nomes proibidos, declarou. Abrirei os selos antigos.
Se não posso vencer Miguel com força, vencê-lo-ei com números. A invocação começou. Palavras em línguas que não deviam ser pronunciadas ecoaram pelo reino das trevas. Portais dimensionais rasgaram-se como feridas na realidade, liberando horrores que haviam sido banidos da existência. Mas Lúcifer guardava sua carta mais perigosa para o final. Revestiu-se novamente de sua antiga glória angelical, não a forma corrompida que agora possuía, mas uma imitação perfeita de sua beleza original. Se não podia vencer Miguel pela força, tentaria vencê-lo pelo engano. Quando Lúcifer retornou às planícies terrenas, não era mais o rebelde arrogante da primeira batalha. Apareceu como um anjo de luz cegante, sua voz melodiosa como harpa celestial. Miguel, meu irmão, disse com fingida compaixão, refleti sobre nossas palavras. Talvez tenhas razão. O arcanjo não se deixou enganar por um segundo. Seus olhos perceberam imediatamente a natureza do disfarce. Tuas palavras são mel, Lúcifer, mas teu coração permanece venenoso. Como podes dizer isso? A falsa mágoa na voz era quase convincente. Venho propor uma solução pacífica. Talvez Deus queira que o corpo de Moisés seja venerado pelo povo de Israel. Talvez estejamos a impedir uma bênção maior ao mantê-lo oculto. Era uma tentação sutil, plantar dúvidas sobre a missão divina, sugerir que talvez a vontade de Deus fosse outra. Por um momento imperceptível, Miguel hesitou, não por crer nas palavras de Lúcifer, mas pela possibilidade remota de estar a interpretar mal as instruções divinas. Mas então, como relâmpago celestial, a verdade iluminou sua mente. Esta hesitação não vinha de sabedoria, vinha de tentação. E tentação era a especialidade de Lúcifer. Basta de jogos, declarou Miguel, sua voz ecoando a autoridade absoluta. Mostra tua verdadeira forma e luta como o rebelde que és. A máscara caiu instantaneamente. Lúcifer revelou-se em toda sua terrível glória corrompida, e atrás dele materializaram-se as criaturas abissais que invocara. Eram horrores indescritíveis, formas que desafiavam a sanidade, poder que fazia a realidade vibrar. A batalha final começou não na Terra, mas numa dimensão entre o céu e o inferno, onde a própria realidade era moldada pela força de vontade dos combatentes. Miguel enfrentou não apenas Lúcifer, mas toda a hierarquia infernal reunida. Por um momento parecia impossível que pudesse prevalecer. Os inimigos eram muitos, poderosos, desesperados. Mas então, no momento crítico, Miguel fez algo que mudou completamente o rumo da batalha. Em vez de invocar seu próprio poder, em vez de proclamar sua própria autoridade, o arcanjo ergueu a voz e disse as palavras que ecoariam pela eternidade. O Senhor te repreenda, Lúcifer. O efeito foi instantâneo e devastador. Não eram as palavras de Miguel, eram as palavras do próprio Deus faladas através de seu servo fiel. A autoridade divina manifestou-se de forma tão poderosa que até os serafins no trono celestial recuaram em reverente terror. Lúcifer remado através de dimensões como folha no vendaval. Suas criaturas abissais foram banidas de volta aos seus cárceres dimensionais. Todo o exército das trevas desfez-se como névoa diante do sol nascente. Mas o mais aterrorizante para as criaturas celestiais que testemunharam o evento não foi a força da repreensão, foi a humildade absoluta de Miguel. Ele não reivindicou vitória pessoal, não se gabou de sua força, simplesmente reconheceu que a autoridade pertencia ao Senhor. E foi essa submissão que canalizou o poder infinito. Com Lúcifer e suas hostes definitivamente expulsos, Miguel pôde finalmente cumprir sua missão sagrada. Escolheu um local que nenhum mapa jamais registraria, numa dimensão ligeiramente deslocada da realidade física. Presente, mas inacessível aos sentidos mortais. Ali, anjos serafins prepararam um sepulcro esculpido em cristal puro, enquanto querubins entoavam lamentações que faziam as próprias estrelas chorar lágrimas de luz. O corpo de Moisés foi colocado reverentemente em seu descanso final, envolvido em mortalhas tecidas com fios de glória celestial. Miguel traçou selos divinos ao redor do túmulo, proteções que durariam até o fim dos tempos.
Nenhum poder terreno ou infernal poderia violá-las. O grande libertador descansaria em paz até o dia da ressurreição. Mas havia algo mais. O corpo de Moisés não apenas permaneceria incorrupto, permaneceria preparado para um propósito futuro que nem mesmo Miguel compreendia completamente. Séculos depois, no Monte da Transfiguração, Moisés apareceria ao lado de Elias para conversar com o próprio Cristo, provando que Deus havia guardado o seu servo fiel para um momento específico da história da salvação. Quando Miguel retornou ao trono celestial para prestar contas de sua missão, toda a corte angelical aguardava em silêncio solene. O arcanjo ajoelhou-se diante da glória indescritível e relatou cada detalhe do confronto. A missão foi cumprida, Senhor. Moisés descansa em paz. Bem, servo bom e fiel, ecoou a voz divina. Aprendeste a lição mais importante da guerra espiritual. Miguel ergueu os olhos confuso. A lição, meu Senhor, que a verdadeira força não está no poder que possuis, mas na autoridade que reconheces. Lúcifer caiu porque quis ser igual a mim. Tu prevaleceste porque te submeteste à minha vontade. Esta é a diferença entre o servo fiel e o rebelde. Não a força, mas a humildade. E assim, nos anais celestiais foi registrado não apenas o confronto entre Miguel e Lúcifer pelo corpo de Moisés, mas a lição eterna de que a autoridade divina supera qualquer poder criado e que a submissão ao Criador é a maior força que qualquer ser pode possuir. O corpo de Moisés permanece até hoje guardado em seu sepulcro secreto, protegido por selos que nem mesmo Lúcifer ousa tentar quebrar novamente. Porque naquele confronto definitivo, ele aprendeu uma verdade aterrorizante. Há coisas sagradas que permanecem sagradas, e há uma autoridade contra a qual nenhuma rebelião pode prevalecer. E quando chegarem os últimos dias, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, Moisés erguer-se de seu descanso milenar, não como troféu de guerra, mas como testemunha da fidelidade divina, o homem que Deus guardou não apenas na vida, mas também na morte. Porque o que é santo aos olhos do Altíssimo permanece santo para sempre. Você chegou até aqui porque Deus tem um propósito específico para a sua vida. Não foi coincidência você assistir esta revelação sobre a batalha de Miguel contra Lúcifer. O mesmo Deus que protegeu Moisés está chamando você hoje para uma decisão eterna. Assim como,